Na semana passada eu falei um pouquinho sobre como os corticoides podem agir no nosso organismo. E eu sei que todo mundo já sabe disso, mas os corticoides são medicamentos muito usados hoje em dia. Eles podem ser usados como anti-inflamatório, como imunossupressores, até mesmo em alguns tratamentos de câncer eles podem ser usados. E hoje eu quero dar continuidade ao assunto da semana passada. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Algumas das consequências oculares do uso de corticoides. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. No vídeo da semana passada eu citei algumas indicações do uso de corticoides como terapia. E o sentimento que eu tenho em relação à medicina é que ia ser bem mais difícil se a gente não tivesse esses medicamentos como arsenal terapêutico. O grande ponto é, eu deixei isso bem claro no outro vídeo que eu fiz, toda medicação tem pelo menos dois efeitos, o efeito principal e o efeito colateral, ou efeito adverso. Mas aí você pode falar assim, Dr. Gilson, não entendi nada, como assim dois efeitos? Quando a gente fala efeito principal, é o efeito que a gente quer, é o efeito que a gente busca quando a gente usa aquele medicamento. No caso do corticoide, a gente passa o medicamento para a pessoa por causa do efeito anti-inflamatório que ele tem, ou efeito imunossupressor, ou até mesmo o efeito de reduzir a calcemia, e para quem não sabe, a calcemia é a dosagem de cálcio no sangue. Ou também o efeito hipercalcemiante, que essa medicação tem. Ou ainda, como eu falei, em algumas situações a gente usa os corticoides para poder modular a proliferação celular. No caso de alguns tumores, por exemplo. Então, esses seriam alguns dos efeitos principais. O ponto é, os efeitos indesejáveis. E essa lista é extensa. E esses efeitos estão ligados à duração da ação, que pode ser curta, de até 12 horas, intermediária, entre 12 e 36 horas, e de longa duração, que é acima de 36 horas. Um outro ponto importante é a duração do tratamento. A gente pode dividir em curto, se for até 10 dias, em intermediário, se for de 10 a 30 dias, e prolongado, quando é acima de 30 dias. E quanto mais prolongado for a ação do corticoide que eu estiver usando, mais chance de ter esses efeitos. E mais uma coisa importante, quanto maior a dose que eu estiver usando também, é a mesma coisa. Agora, eu vou citar para você algumas situações, só para você ter uma ideia, alguns exemplos desses efeitos colaterais. Pode acontecer irritação gástrica, alteração nas células de defesa do organismo da pessoa, litíase renal, alteração do sono, insônia, irritabilidade. Que mais? Pode acontecer também aumento da pressão arterial, acne, alterações do ciclo, no caso da mulher, aumento de peso, enfim, são muitos efeitos colaterais possíveis que podem acontecer quando a pessoa está usando corticoide. E agora eu vou falar um pouquinho mais da parte oftalmológica, tudo bem? Que pode acontecer também. E na semana passada eu citei para você um pouquinho sobre a catarata. Eu expliquei que é um dos efeitos colaterais. Pode acontecer também coroidopatia serosa central, que é um outro efeito, e um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, para poder explicar um pouco melhor. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um outro ponto que pode acontecer, que é um ponto muito importante, é um outro efeito colateral dos corticoides, que é o aumento da pressão intraocular e glaucoma também. Falando de uma forma bem técnica, o glaucoma induzido pelo uso de corticoide, ou glaucoma cortisônico, é uma forma de glaucoma de ângulo aberto que acontece nas pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de situação, quando elas usam essas medicações. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Essa pressão mais alta nos olhos, ela pode acontecer em qualquer momento do tratamento, mas é claro, vai ter uma relação direta com o tipo de corticoide, com a dose que está sendo usada, a concentração dessa medicação e também a via de administração. Além disso, a duração do tratamento. Eu já falei no outro vídeo que o glaucoma pode acontecer por alguns fatores, ou pelo aumento da produção do líquido que controla a pressão intraocular, ou pela diminuição do escoamento desse líquido, ou ainda por uma mistura desses dois fatores. No caso do glaucoma cortisônico, o aumento da pressão intraocular acontece por causa do aumento na resistência ao fluxo de drenagem do humor aquoso. Existem algumas teorias, mas a mais aceita é aquela que atribui ao acúmulo dessa substância, que eu vou deixar o nome aqui embaixo, no trabeculado. Isso acaba causando um aumento da resistência do humor aquoso. O resumo é, imagina que o local onde o líquido é drenado ele fica mais entupido. Isso vai dificultar
a drenagem do líquido. Resumindo, é isso. Eu falei que o aumento da pressão intraocular pode acontecer em qualquer momento do tratamento, mas o que mais comum de acontecer é entre a segunda e a sexta semana. Um ponto muito importante para a gente conseguir fazer um diagnóstico bem feito de glaucoma cortisônico é colher uma história bem completa desse paciente. E é por isso que fazer uma anamnese bem feita é muito importante. Só para citar, na semana passada eu falei para você sobre catarata subcapsular posterior. E hoje eu estou falando de glaucoma cortisônico, ou seja, um aumento da pressão intraocular induzido por um corticoide. Um outro efeito que pode dar também é a atrofia de pele nessa região das pálpebras. Pode acontecer também úlcera de córnea, pode dar pitose, isso pensando mais quando a gente usa colírio à base de corticoides. Vocês veem como que é importante não usar colírio nenhum sem conversar com seu oftalmo antes? Olha, isso é muito importante, tem que ter prevenção e a melhor forma da gente prevenir o glaucoma induzido por corticoide é a prevenção. Prevenção é a chave. Por isso eu gosto de falar sempre nesse assunto. E quanto mais pessoas souberem disso, mais a gente vai evitar complicações. Então é importante, divulga para quem você conhece, conversa com quem você sabe, que usa aquele colírio sem orientação do médico e mostra isso para a pessoa. Isso é muito importante. Conscientização é a principal forma. Bom, eu deixei recentemente um outro vídeo também explicando sobre algumas coisas sobre esse assunto lá no Instagram. Confere lá porque está muito legal o vídeo, vale a pena assistir. E quem quiser, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver ao meu alcance, eu tento ajudar. E é isso, glaucoma cortisônico. Um grande abraço e até o próximo.